Você sabe como a neurociência pode contribuir para o processo de aprendizagem dentro da tua sala de aula? Pois hoje é o que eu vou te contar. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Antes de eu te contar como que a neurociência contribui para a aprendizagem dos teus alunos, aqui especialmente falando de classes de educação infantil e anos iniciais, mas que também pode ser usada aí para os anos finais, ensino médio e até professores aí do ensino superior, eu quero te pedir que tu te inscreva no canal, ative o sininho, aperte aí em todos os botões possíveis para ficar conectado com a gente e receber as notificações cada vez que um vídeo novo é liberado. Então, hoje eu vou compartilhar contigo alguns aspectos básicos da neurociência que vão te ajudar e muito na sala de aula, na prática da sala de aula. E por que eu tô trazendo esse assunto aqui hoje, nesse vídeo de YouTube? Porque, gente, a área da educação é uma área que está muito ligada com a neurociência. A gente não pode negar que dentro da nossa sala de aula nós temos estudantes, seres humanos, na maioria dos casos aqui estou falando para pessoas que dão aula para crianças, e que essas crianças são compostas por diversas áreas, né? Diversas facetas. Nós somos compostos pelos aspectos familiares, pelos aspectos sociais, pelos aspectos culturais e não podemos negar também os aspectos biológicos. Acontece que muitas vezes a gente acaba deixando isso de lado e a gente acaba esquecendo que a gente está lidando ali com seres humanos, que são animais, são uma espécie, que tem um cérebro que funciona, que tem neurônios e que existe todo um aparato biológico, orgânico ali funcionando. Nós, como professoras que lidamos com esse ser humano, não podemos esquecer disso e considerar isso durante o processo de aprendizagem. Porque sim, existem algumas questões do funcionamento do cérebro que é importante que a gente conheça e que vão melhorar a nossa prática pedagógica. Isso significa que a gente precisa ser experts na neurociência agora? Não, de maneira alguma. Mas significa que a gente precisa conhecer o básico do funcionamento do nosso aluno, porque o básico já vai nos ajudar e muito a melhorar a nossa prática com esse indivíduo que está ali frente a frente conosco. Então hoje eu quero te dar aqui algumas dicas básicas de como a neurociência vai te ajudar a melhorar a tua prática e, consequentemente, a melhorar a aprendizagem do teu aluno. Em primeiro lugar, é fundamental a gente falar sobre desenvolvimento, sobre respeito à infância. Quando a gente está falando de neurociência, a gente está falando de um cérebro que nasce de um jeito e vai amadurecendo. Eu vou botar aqui para vocês uma foto desse amadurecimento cerebral, de como ele acontece. Quanto mais roxinha essa foto vai ficando, mais significa que esse cérebro está amadurecendo. Isso significa que quando eu tenho lá uma criança de 3 anos, por exemplo, ela tem capacidades inferiores de atenção, de controle inibitório, de flexibilidade cognitiva do que crianças maiores. Então, enquanto eu como professora estou planejando uma atividade, eu preciso pensar sobre isso. Eu preciso pensar sobre o que é expectativa e o que é realidade. O que aquela criança pode realmente me fornecer no sentido de respeito a esse desenvolvimento. Então, por exemplo, já chegou lá nas nossas caixinhas de perguntas professoras preocupadas com crianças de 3 anos que não conseguiam se manter concentradas durante a tarde. Mas o que significa ficar concentrada durante a tarde? Significa que eu espero que uma criança de 3 anos fique sentada tardes inteiras, 4 horas por tarde, fazendo alguma atividade manual? Eu não posso planejar uma atividade desse porte, porque uma criança de 3 anos não é capaz de ficar sentada por 4 horas fazendo a mesma coisa. Entendam quando eu estou falando sobre expectativa e realidade,
O desenvolvimento dessa criança de 3 anos não permite que ela fique sentada ali atenta por 4 horas. Então, quando a gente está falando sobre planejamento, sobre docência, a gente precisa pensar sobre isso. O que esse cérebro que está ali na minha frente é capaz, está desenvolvido, está pronto a me oferecer? Então, quando a gente fala sobre neurociência e aprendizagem, a gente precisa pensar sobre o desenvolvimento e o amadurecimento desse cérebro. Quanto mais os anos vão passando, mais ele vai ficando pronto para lidar com questões maiores de memória, de atenção, de flexibilidade, certo? Então, esse é um primeiro ponto. Se tu aí é professora de qualquer ano escolar, eu sugiro fortemente que tu estude sobre aquele ano, sobre aquela faixa etária que tu tens os teus alunos. E aí tu vai entender um pouquinho melhor qual é a fase de desenvolvimento que esse cérebro se encontra, para que tu possa pensar em atividades e propostas que sejam adequadas para essas crianças. E aí a gente vai ter uma expectativa e uma realidade bem mais alinhadas. Uma segunda coisa bem importante da gente trazer da neurociência para a nossa sala de aula, além do respeito ao desenvolvimento infantil, que foi o primeiro ponto que a gente trouxe, é a gente conhecer um pouquinho sobre como se dá esse processo de aprendizagem. A gente tem já alguns autores bem antigos, como Piaget e Vygotsky, que são bem estudados na faculdade de pedagogia e às vezes até vistos como antagonistas um do outro, que já estudavam sobre cérebro e desenvolvimento, e meio, e mediação, enfim, várias palavras que aqui não cabe a gente trazer agora, abordar nesse vídeo. Mas o que eu quero falar para vocês é que esses autores, eles já estavam prevendo, digamos assim, achados bem importantes para nós hoje em dia, que já temos vários instrumentos mais modernos para medir essa aprendizagem, para descobrir como ela acontece. Um conceito bem bacana do Vygotsky e que hoje eu trago aqui para nós como uma lição para a gente aprender para levar a neurociência para a sala de aula é a respeito da zona de desenvolvimento proximal. O que é isso? As nossas crianças, elas possuem uma zona de desenvolvimento real, tá? Essa zona de desenvolvimento real é o que elas já sabem, é o que elas já aprenderam, é o que elas já consolidaram, é onde elas estão na sua aprendizagem nesse exato momento. Mas, num outro extremo, vamos imaginar como se fosse um lugar A e um lugar B, como se fosse 2 ilhas, né? Ela tem a zona de desenvolvimento potencial, que é onde eu quero que ela chegue, que são os meus objetivos como professora, as minhas metas para aquele ano escolar. Então, aqui é como eu recebo o meu aluno na zona de desenvolvimento real. A zona de desenvolvimento potencial é onde eu quero que ele chegue até o fim do ano. E no meio dessas 2 ilhas, nós temos uma ponte, nós temos uma travessia, que é a zona de desenvolvimento proximal. Essa zona de desenvolvimento proximal é o que nós, como professores, como facilitadores, podemos fazer para que essa criança alcance o potencial dela, alcance os objetivos que eu tenho para ela. Então, são as minhas intervenções, são as minhas estratégias, são as minhas boas perguntas, são os materiais que eu levo. É tudo que eu proporciono para que essa criança alcance, então, esse objetivo final, essa zona de desenvolvimento potencial. Então, esse é mais um aprendizado da neurociência para nós. A criança está num lugar, eu quero que ela chegue em outro lugar e eu preciso proporcionar para ela formas de chegar nesse objetivo final. E essas formas, claro, de novo, vão considerar o ponto 1, que é o respeito ao desenvolvimento infantil. Ou seja, eu vou precisar pensar em quais materiais são melhores, quais estratégias são mais eficientes. Como eu posso respeitar essa criança nesse processo? Através da ludicidade,
através de materiais concretos, através de várias coisas que eu sei que esse cérebro precisa para aprender melhor. Um terceiro ponto ainda, antes de eu mostrar algumas atividades práticas aqui para vocês, é sobre o benefício das duplas produtivas ou dos trabalhos coletivos, enfim, das intervenções que são em grupo. Lembra que a gente falou agora sobre qual é a estratégia que eu vou fazer para esse meu aluno passar por essa zona de desenvolvimento proximal, para ele chegar no objetivo final dele. Então, uma dessas estratégias que é muito eficiente são as duplas produtivas, ou os trabalhos em grupos, ou os trabalhos coletivos, as intervenções coletivas. Por quê? Porque quando nós estamos no coletivo, a gente consegue também aprender como os outros aprendem. A gente consegue enxergar as estratégias de outras crianças. A gente consegue ver que formas cada um conseguiu chegar em conclusões diferentes. E isso nos dá mais repertório. E isso aumenta a nossa flexibilidade cognitiva, a nossa capacidade de aprender e de perceber que eu consigo aprender de diversas formas, chegar naquele meu objetivo final, chegar naquela minha zona de desenvolvimento potencial, certo? Então, eu trabalhar com outras crianças e também com o adulto, no caso a professora, vai potencializar esse cérebro para ele aprender. Agora eu quero mostrar para vocês 3 exemplos práticos de alunas da Escola Protagonista que estão aqui no nosso e-book de 32 ideias práticas. E aí eu vou mostrar aqui para vocês algumas atividades das gurias que não têm foco na neurociência, mas que, mesmo não tendo foco na neurociência, são atividades bacanas para desenvolver habilidades cerebrais. O primeiro deles é esse jogo de memória dos números. Tá? Por que esse aqui é um jogo interessante para desenvolver aspectos cognitivos, neuropsicológicos? Porque a gente está falando de memória, né, gente? E a gente falou que a memória é muito importante para a aprendizagem, porque é um dos aspectos neurocognitivos que fazem parte da aprendizagem. Então, se eu faço alguma atividade que estimula a memória, eu estou ajudando a desenvolver essa habilidade. Essa atividade aqui que eu mostrei para vocês é da Simone Ribeiro Mota, que é nossa aluna lá da IP. A segunda atividade muito bacana que eu quero compartilhar hoje é essa aqui, ó. Alfabeto com o corpo, que é da Roberta Andrade França, também nossa aluna lá da IP. Por que eu considero essa atividade aqui uma atividade muito bacana para também desenvolver os aspectos neurocognitivos? Porque a gente falou sobre respeito à infância. E aqui a gente está vendo que as crianças levantaram da cadeira, assim como a atividade que eu mostrei anterior, né? As crianças estão usando a corporeidade, levantaram da cadeira, se mexeram, se alongaram, fizeram poses, precisaram pensar como é que iriam representar a letra e transportar isso para o seu corpo. Tudo isso está respeitando o desenvolvimento delas, porque são crianças pequenas que precisam se levantar, que precisam mexer o corpo, que precisam transportar isso para um plano maior. Então, embora o foco dela aqui seja apresentar o alfabeto, trabalhar com essas letras, ela está também respeitando os aspectos neuropsicológicos para essa faixa etária aqui dessas crianças pequenas. E uma última atividade aqui do e-book que eu quero mostrar para vocês, tem várias, tá, gente? É essa aqui da Vanessa Nascimento. Olha só que legal essa atividade aqui de baixo da folha do caderno. O que a Vanessa fez aqui? A Vanessa pegou, ampliou uma folha de caderno, plastificou e aí ela mostrou para as crianças como que as crianças poderiam se organizar no caderno. Então, muitas vezes a gente reclama que os alunos não conseguem se organizar no caderno. Poxa, é desorganizado, tá botando a data no lugar errado, não sabe fazer direito, mas a gente não ensinou esse processo. E isso não é natural, a gente precisa ensinar. Então aqui a Vanessa fez uma folha grande de caderno e plastificada para que todos os dias ela pudesse mostrar para as crianças como era a maneira correta de preencher esse cabeçalho, tá? Então,
colocava a data, pintava ali a linha para pular uma linha, né? A gente fala para as crianças pularem uma linha, então ela pintava e colocava ali o dia da semana. Depois, embaixo, ela podia mostrar como era feita a distribuição dessas atividades. Eu falo isso com propriedade porque já aconteceu comigo enquanto professora de eu colocar naquela lousa bem grande na horizontal, de eu colocar vários cálculos matemáticos e depois ver que o meu aluno também tentou colocar todos os cálculos matemáticos como eu botei na lousa, ele tentou colocar na folha dele de caderno apertadinha. Eu não ensinei que a proporção da folha dele era diferente da minha lousa. Então, eu precisava ajudá-lo, auxiliá-lo aqui com esse tipo de material. Isso também é neurociência porque a gente está trabalhando com habilidades visoconstrutivas, que é a habilidade que a criança tem de olhar para algo e depois reproduzir, construir no seu próprio material. Essas 3 atividades que eu trouxe para vocês e outras mais estão todas aqui, ó, nesse e-book que foi escrito por professoras protagonistas que consideram a neurociência e levam para sua prática na sala de aula. Então, se tu quer saber outras dicas, outras atividades práticas e adaptar também para a tua realidade, clica aqui no botão que está por aqui embaixo e conhece mais aqui sobre esse nosso e-book aqui, exclusivo, feito por professoras lá da nossa comunidade da Escola Protagonista. Me conta aqui também nos comentários qual foi dos 3 pontos que mais te chamou a atenção e como tu vai levar isso para a tua sala de aula. Eu quero saber aqui se foi sucesso essas dicas. Nos vemos nos próximos vídeos com muito mais dicas práticas para tu levar para a tua sala de aula e deixar ela mais leve, mais doce e mais embasada cientificamente. Até mais!